Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. O Bolsonaro vai fazer aqui do lado, na Paulista. Sim. Esse domingo, mais uma manifestação pedindo... Depois de amanhã? Pedindo liberdade, né, e anistia pelo 8 de janeiro. Você acha que tem força essa manifestação? As pessoas estão com bastante medo. E o pior é que, vamos pensar aqui o que aconteceu na ditadura militar. Na ditadura militar, pessoas que tinham uma certa legitimidade junto à sociedade, elas estavam do lado do povo. Elas estavam contra as autoridades e estavam do lado do povo. Então você tinha artistas, você tinha juristas que estavam todos do mesmo lado, que era contra o arbítrio. O arbítrio ele era muito claro, onde é que estava ali o abuso do poder, onde é que estava a falta de democracia, onde é que estava a censura. Isso daí era extremamente claro. E essas instituições, essas personalidades de relevância nacional estavam claramente de um lado. No Brasil atual, essas figuras de maior legitimidade, como é o caso de grandes jornais, como é o caso de grandes juristas, como é o caso de grandes artistas, eles não estão do lado do povo. O povo está de um lado e esses artistas, esses jornais que se beneficiam por outras razões, de outras frentes, do governo que aí está, do sistema que aí está, eles simplesmente se calam. Então, quando você tem essas prisões arbitrárias, como tivemos no 8 de janeiro, quando temos esse sistema que está contra o povo, mas você não tem os juristas do lado do povo, você não tem a imprensa do lado do povo, você não mobiliza a opinião pública internacional também para estar com a gente, tem uma fragilidade muito grande. E às vezes até uma dificuldade dos próprios políticos se posicionarem em defesa do povo. Porque quando eles falam, por exemplo, sobre urnas eletrônicas, corre um risco de perder o mandato, como já aconteceu. Deputado eleito pelo povo, recebe milhares de votos, às vezes o mais votado do seu estado perde o mandato porque ele falou sobre as urnas eletrônicas. Então, a vontade de 100 mil pessoas, 200, 300 mil cidadãos, para aquela pessoa representá-la no Congresso Nacional é anulado porque aquele representante falou algo. E hoje você pode discutir sobre religião. Aqui, por exemplo, os cortes que eu já vi, é polêmica de todo lado. Então a galera aqui já bateu boca sobre religião, sobre questões étnicas, às vezes, criminalidade, origem das pessoas. Então você pode discutir de absolutamente tudo. Às vezes dá uma porrada também nas discussões. Pode acontecer de tudo, como a gente já viu. Agora, se você fala de urna eletrônica, você pode ter o seu perfil derrubado, você pode ser multado, pode acontecer de tudo com você. Você começa a sofrer uma perseguição política. Então, será que isso daí é razoável? Esse cenário que a gente está vivendo, ele parece ser razoável? Mas o cenário da manifestação do 8 de janeiro, que vai ser o palco, né, o tema central dessa manifestação de domingo agora, já que o Bolsonaro convocou todo mundo e vai estar aqui na Paulista e tudo mais, é sobre a anistia, é sobre, né, libertar os presos do 8 de janeiro, libertar as pessoas que estão lá sem julgamento, pessoas que tomaram uma pena totalmente desproporcional. Porque se você mata uma pessoa é no máximo 8, e se você tá lá no 8 de janeiro, no meio da bagunça, você sem quebrar nada, não você já sabe nem o que tá acontecendo. Se você faz um Pix, teve gente que foi condenado porque fez um Pix pra ajudar nas marmitas. E aí pegaram todo mundo que fez transação financeira e cruzou os dados por atrás da pessoa e pegaram. Pegou 14 anos. Assim, por causa do Pix? Por causa do Pix. Esse daí eu nem sabia. Não, eu já trouxe jornalistas, advogados que falaram sobre isso. É nesse nível. Mas então, a pauta do 8 de janeiro é a anistia. A pauta do 8 de janeiro é, acima de tudo, limite. Né? Tem que ter limite pro judiciário. E então,
o ponto é, só o povo nessa manifestação de São Paulo aqui na Paulista é o suficiente? Precisa ter líderes políticos? Quem que pode estar articulando também por fora aí? Quais são os partidos que podem estar coligados de repente nessa manifestação para ter mais efeito prático? O povo, ele é fundamental. Nada disso vai acontecer sem a presença do povo. Eu lembro até naquele processo de impeachment da Dilma, eu lembro de como a imprensa, de como os apresentadores, os próprios políticos, eles ridicularizavam essas manifestações. Elas não dariam em nada, o pessoal fazia meme, era um negócio assim que aparentemente não tinha futuro, segundo esses discursos. E o tempo foi passando, começou a ganhar volume, a coisa ganhou corpo, e esses mesmos políticos, esses mesmos apresentadores, esses mesmos artistas passaram a pular de barco. Porque todo mundo, no fim das contas, depende do povo. O poder emana do povo, não é o contrário. Todo esse sistema, ele só está aí porque existe a legitimidade que vem do povo. Eu não vejo essa movimentação e essa coragem ainda por falta desse apoio desses outros entes. Mas conforme as pessoas forem às ruas, demonstrarem que elas não têm mais medo, que não vai ter cadeia para todas as pessoas, aí a gente pode pensar que isso daí vai reverberar em algo muito maior, tá? Vai trazer grandes mudanças. Todas as mudanças de regime, Venezuela, Irã, Cuba, por exemplo, elas começam a estremecer quando o povo vai para a rua. Porque você não tem como calar toda essa multidão. Ou tem, né? Até porque esses regimes continuam aí. Mas aí você tem de começar a assumir que você vive numa ditadura. Porque como é que a oposição no país inteiro, ela consegue mobilizar milhões de pessoas e a situação, ela não consegue sequer a metade disso. Seja por qualquer bandeira, o que quer que seja. A esquerda, o que ela defende, nunca consegue ter metade da população que a direita consegue manter as ruas. Então você começa a perceber que a legitimidade para a sustentação desse sistema, ele começa a ficar questionável, né? Quando você tem gente lá nos Estados Unidos trabalhando por isso também, como aparentemente lá em Portugal tem político começando a querer investigar Gilmar Mendes para querer começar a impedir que ele entre lá em Portugal, na União Europeia como um todo, essa legitimidade desse sistema ele começa a ruir. Quando você começa a tirar a máscara dele. Quando você enxerga aqui, por exemplo, do Supremo, quantos dali foram indicados pelo PT? E aí você começa a perceber como eles julgam, é mais pro PT, é mais pro outro lado, que tem um ex-advogado do PT lá dentro, que é ministro do Supremo, que tem um ex-advogado não só do PT, mas do próprio Lula, que hoje é ministro. E é engraçado que antes de tudo isso acontecer, antes do Brasil ser o que ele é hoje em dia, eu lia sobre o regime chavista, lá na Venezuela, Hugo Chávez e tal. Como ele tinha aparelhado o Supremo de lá. Ele colocou nos membros do Supremo só gente que era do partido dele. Uhum. Então tinha de ser do partido do Hugo Chávez para poder fazer parte do Supremo. E eu falava, caraca, como é que os caras lá deixam chegar nesse nível? E agora estamos nessa mesma situação. Agora a corda tá tão tensionada, imagino eu, tão sem saída, tão cheia de desesperança, que eu não vejo outra forma a não ser a gente ter uma mudança pelo menos de lado de poder, pelo menos chegar à direita e fazer alguma coisa, porque a insatisfação está gigantesca. O pessoal até disse que agora o lema da nossa bandeira não é mais ordem e progresso, é censura e imposto. Censura e imposto, duas coisas que tem torrado a cabeça de todo mundo, né? De todos. Eu tava conversando com a Dirce daqui de baixo, ela mostrou pra mim 35 mil reais o imposto dela. Sim. O funcionário do mês é sempre o governo. Sabia? Sempre tem o maior salário. O sócio principal, né? É o sócio majoritário. Não, ganha mais que todo mundo, porque ele não trabalha. Sim. Ele ganha mais que todo mundo. E não é nem sócio investidor, né? O sócio investidor não trabalha às vezes, mas ele coloca ali a grana. Sim.